Boa noite a todos e todas aí que estão, né, nos assistindo, que estão com a gente aqui participando desse encontro. Para a gente iniciar, vou pedir para que vocês mantenham os seus microfones, então, fechados aí, né? Para que a gente não tenha problema aí de microfonia, e só abrir quando tiver a vez para falar, né? Então, eu sou a Cris Oliveira. Estou aqui representando a Pastoral Afro-Brasileira da Arquidiocese de Curitiba, mas também coordeno a Pastoral Afro no Regional Sul 2, no estado do Paraná, né? Então, estamos aqui nesse terceiro encontro de combate e reflexão ao enfrentamento, né, ao racismo, e estamos hoje com dois convidados aí que a gente conhece de longa caminhada, né? Como suas histórias aí no movimento negro, nos direitos humanos da cidade aqui de Curitiba e outras regiões também. É um prazer enorme, mais uma vez, contar com a participação de vocês, né? Hoje o tema é um tema polêmico, mas é necessário, né, para que a gente possa avançar, conversar, refletir sobre as problemáticas, né, e as muitas adversidades aí que o povo negro, né, vem sendo acometido durante essa pandemia e também na nossa história aí, né, de escravidão e de escravizados. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos. Ok. Boa noite a todos e todas. Eu sou Paulo Borges, sou da ACNAP, e esse projeto a gente iniciou numa continuação de um trabalho que a gente já fez junto ao CEPAT desde 2013 até 2018, e esse ano, então, a gente retoma com esse projeto com 5 módulos para discutir exatamente o racismo. E, como a gente percebe, essa pauta ela vem acontecendo, quer dizer, esses casos vêm acontecendo quase que diuturnamente, né? O caso do racismo, ele não só sobre o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né, que eclodiu no mundo inteiro as manifestações contra aquele ato lá contra George Floyd, e teve algum respingo aqui no Brasil, mas que aqui no Brasil as coisas continuaram acontecendo da mesma forma. Inclusive, agora, muito recentemente, o fato dos dois Mateus, né, que trabalhavam com aplicativos e tudo mais, e flagrantemente foram agredidos violentamente com essa coisa do racismo. E a gente vai, nessa discussão de hoje, refletir em cima disso. A gente trouxe o professor Sérgio, que é um conhecido nosso de longa data, é professor da PUC, e também dos direitos humanos ali da PUC. A gente já fez muito trabalho junto. E trouxemos também a Andréia, né? Andréia Lima, de Lima, que também conhecemos há muito tempo. A Andréia conhece a gente também a longa data, desde o tempo da CNAP, né, Andréia? Cursinho pré-vestibular e tudo mais. E eles vão fazer, então, essa reflexão com a gente. E o vídeo que a gente vai ver, o vídeo trata de movimentos sociais, movimento negro, e a resistência, né, contra o racismo, contra toda forma de racismo. A coisa vai acontecer dessa forma. A gente vai apresentar o vídeo, tem também uma carta, uma manifestação sobre aquela posição da juíza que deu aquela sentença muito equivocada, né, e usando a raça como uma forma de aumentar, inclusive, a pena do réu. Eu gostaria de solicitar ao Igor que fizesse a leitura da carta para nós. Pode ser, Igor? Pode ser sim. Boa noite a todas e todos que estão participando com a gente. Eu vi que
todo mundo está participando aqui, o pessoal do Instituto Sorriso Negro está com a gente também, o pessoal do Instituto Dialogar, muito obrigado por todos estarem aqui participando. Então, eu vou fazer a leitura da carta. Carta aberta à juíza Inês Marchalek Zarpelon. Senhora juíza, não utilizo aqui o tratamento dispensado aos juízes, porque para nós, negros e negras do Paraná, a senhora já perdeu essa condição, ainda que a Corregedoria Geral da Justiça não tenha aplicado nenhuma penalização que venha lhe aplicar. Na decisão que condenou o réu Natan Vieira da Paz, a senhora, num dado momento, assim se expressou. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta. Mais adiante, por 2 outras vezes, a senhora, não satisfeita com a primeira afirmação racista, repete a mesma expressão, seguramente integrante do grupo criminoso em favor de sua raça. Doutora Inês, sou negro, professor aposentado da Rede Pública Estadual de Educação por mais de 30 anos. Ensinei em escolas públicas e privadas do Paraná e estou seguro de que prestei um bom serviço à população paranaense. Fossem meus alunos descendentes de africanos, italianos, poloneses, árabes, alemães ou judeus. A cor de minha pele, minha raça, como diz a senhora, não me levou a integrar nenhum grupo criminoso. A senhora, para exercer a magistratura, deveria saber que etnia não é fator condicionante de comportamento social. São as condições socioeconômicas e educacionais que atuam sobre os indivíduos, na formação de seu comportamento e até na configuração de seu caráter. O povo negro literalmente não carregou nas costas a economia do Brasil colônia. O povo negro literalmente carregou nas costas a economia do Brasil colônia, perdão. É do jesuíta André João Antonil a afirmação de que os negros foram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Aqui, sob as mais cruéis condições, nosso povo trabalhou como escravizado por mais de 3 séculos. Com a destrambelhada abolição da escravatura e a importação de mão de obra europeia, diga-se de passagem, com financiamento do Estado brasileiro, saímos para a liberdade sem sequer um pedaço de terra para sermos enterrados. Entretanto, paradoxalmente, os proprietários foram regiamente indenizados pela perda da mão de obra escrava. Das senzalas para os mocambos, cortiços e favelas foi o nosso destino. Mesmo assim, continuamos lutando, continuamos trabalhando, produzindo pães e livros, elevando prédios e músicas, abrindo estradas e dignificando esportes, assentando portos e singrando os mares. O tom de nossa pele, nossa raça, como escreveu a senhora em sua infeliz peça condenatória, não impediu que tivéssemos um Pixinguinha e Padre José Maurício na música, Irmãos Rebouças e Enedina Alves Marques na engenharia, Machado de Assis, Cruz e Souza, Lima Barreto na literatura, Isaquias Queiroz na canoagem, Ademar Ferreira da Silva no atletismo, etc, etc, etc. Doutora, nem vou entrar no futebol porque são tantos Pelés que dignificam o nome do Brasil mundo afora que a lista ficaria longa em demasia. Em resumo, doutora, nossa raça não nos leva a integrar grupos criminosos como perversa e criminosamente a senhora afirmou. Apesar da histórica discriminação, da secular negação de direitos e oportunidades, temos dado ao país o melhor de nossos braços, nossos cérebros e nossos talentos. Florestan Fernandes, que sugiro que a senhora leia e estude, disse no seu livro recentemente reeditado, Significado do Protesto Negro, 2017, não haverá democracia real enquanto o país não acertar contas com o racismo. Trago ainda para seu conhecimento um pequeno fragmento que retirei do livro Racismo Estrutural, de Silvio Luiz de Almeida, negro, advogado, filósofo, doutor e pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A lei que criminaliza os corpos pretos e empobrecidos condiciona um enquadramento marcado pela construção dos comportamentos suspeitos. E se é a lei o Estado, o suspeito padrão é também um suspeito para o Estado. E foi em 28 de agosto de 1963 que Martin Luther King, na Marcha sobre Washington,
pronunciou essas palavras: "Eu tenho um sonho, que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Espero ainda que a senhora reflita sobre essas palavras." Doutora Inês Marchalek Zarpelon. Curitiba, 13 de agosto de 2020. Quem assina é Romeu Gomes de Miranda, assessor de formação da Associação Cultural de Negritude e Ação Popular, ACNAP. Então, pessoal, com os ditos dessa carta, é que a gente vai, então, começar a refletir. Mas é interessante que a gente também consiga perceber que a população, a sociedade não negra, ela se posiciona de uma forma superior a outros grupos, de uma forma que foi praticamente construída, pensada, né? O racismo científico vem desde aquelas estruturas da antropologia física, lá do século XIX, né? Que as pessoas, de repente, faziam estudos do cérebro humano para, a partir desses estudos, determinar quem tinha capacidade ou não, e determinar um grupo como grupo superior. E esses estudos vêm, desde então, até chegar a Lombroso, que foi também que continuou com esses estudos sérios para determinar que a população negra como um todo, através desses estudos, era possível dizer que tinha propensão ao crime. E isso aqui no Brasil, Nina Rodrigues também continua com esses estudos, né, na antropologia física, também estudando o cérebro humano, que a partir desses estudos ele dizia que o negro era propenso ao crime, era violento, não tinha condição de aprendizagem. Quer dizer, baseado em tudo isso, é que a sociedade vai construindo esse padrão de que existe um grupo superior e outro inferior. Mas, hoje, nós sabemos que nós temos, entre os nossos grupos, pessoas formadas, pessoas com títulos, avançaram muito, e, no entanto, estamos nas universidades, estamos em vários lugares, mas ainda não é o suficiente para a gente mudar essa realidade. E a proposta dessa discussão nesses projetos é exatamente para vir reafirmar o nosso espaço na sociedade e dizer o contrário, o porquê estamos discutindo isso. É necessário que a sociedade não negra entenda e também se converta e venha junto com a gente, assim como aconteceu nas manifestações nos Estados Unidos, que negros, brancos, amarelos, ciganos marcharam junto, reivindicando respeito a todos os povos. E é isso que nós pretendemos através das discussões que fazemos nesse projeto. Todos que estão nessa noite participando conosco, o nosso pedido, o nosso convite é que venha conosco. Não só nesse momento, nessa noite, mas também em todos os lugares que vocês participam, na escola, no trabalho, na universidade, andando dia a dia, que leve essa mensagem. E qualquer momento que vir uma pessoa sendo discriminada, sendo agredida, sendo violentada por conta da sua cor, por conta do gênero, enfim, não dá mais para a gente aceitar. Deve e devemos sempre denunciar. E juntos, através dos grupos que temos, convocar as pessoas para estarem juntos. A gente só vai conseguir mudar essa realidade se a gente realmente se unir e a gente fazer valer a nossa voz, que a gente possa ser ouvido. Para todos que estão participando hoje, muito bem-vindo à nossa live, à nossa discussão. Uma boa noite para cada um que estão aqui conosco. Fiquem à vontade para fazer questionamentos, pode participar pelo chat, ou também ainda pode acionar o microfone quando necessário e fazer intervenção. A gente vai abrir agora. Cristina, pode dar alguma posição, se puder abrir o vídeo? Sim, Paulo.
Agora a gente pode assistir o vídeo, né? Movimento Negro, Racismo e Resistência. E em seguida a gente já entra com a fala dos professores e depois a gente abre para os comentários, né? Para o pessoal poder participar, fazer perguntas e por aí. Então, o vídeo dura somente 3, 4 minutos, pessoal. Aí, a partir do vídeo, é que a gente vai fazer a discussão. É uma boa live para nós todos. Esse é o racismo é forte, é incisivo, que opera na mente, bem como um vício. Tira minha beleza, joga na sarjeta, já disse MV, não tem paquita preto, preto quer ser branco, branco ainda mais branco. Vejo e me espanto onde isso vai parar. Tenha orgulho negro, Brasil, a consciência não pode parar. Meu grito é que meu cabelo black é um punho forte, cerrado, o poder, meu legado. O meu cabelo black, ele é tão fera que é pra cima, é alto como autoestima. Meu nome é Brimsa, tenho 23 anos, sou estudante de Direito na Unicuritiba, pró-unista, bolsista. Sou cantora, música, poeta. Ser uma mulher negra, estudante de Direito numa universidade e sabendo que todas as universidades têm esse contexto de não acesso das pessoas negras, né? Lá, por exemplo, sou eu e dá para contar nos dedos as pessoas negras que estudam. Então, mesmo com esses processos de ações afirmativas, ainda assim, para as pessoas brancas pobres, elas estão conseguindo acessar mais do que as negras pobres. Aqui no Brasil, a gente tem um racismo de locação, então todo mundo trata bem todo mundo, mas se eu estiver num cargo subalterno, eu vou ser tratada muito bem, porque é ali meu lugar, né? O branco num cargo superior vai ser bem tratado, cada um na sua. Agora, não queira você, negra, subir de cargo ou buscar essa ascensão, que aí buga o sistema. Você não foi feita para isso. De preta para preta, a consciência negra foi tomando forma. Afinal de contas, eu cansei de racistas. Todos me chamam de negra. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Meu nome é Dora Lúcia de Lima. Como é que nós negros, como é que a negritude nossa, o nosso corpo se apresenta diante de uma sociedade racista? Qualquer espaço que a gente sempre entra com a preocupação do que poderá acontecer. Então, tu imagina o que significa para o emocional dos indivíduos negros estar em alerta o tempo inteiro. Isso desde criança, você tem que estar alerta o tempo inteiro. Então, veja só, eu sou formada, né, na verdade, tenho toda uma trajetória que entra na academia e no profissional, né, porque aqui na Procuradoria, e eu estou na universidade, mas eu estou dentro da Procuradoria. E em todos esses momentos, e sempre, você tem sempre uma situação ou outra que te deixa naquilo que seria a humilhação do ato racista, do comportamento racista. E não necessariamente o comportamento racista vem com o desejo de ser. É tão natural você maltratar ou tratar diferentemente o indivíduo negro que os indivíduos que fazem assim estão achando que estão até sendo gentis ou estão tratando como devia. E é interessantíssimo que quando acontece, você tem aquele choque e você fica com aquilo dentro de você por dias. Não sai do teu coração, não sai da tua cabeça. Você revive aquela cena e aquilo do que você não fez fica desesperador. Então, eu acho que o nosso sofrimento, as pessoas não têm ideia do que significa a negritude nossa.
Oi, Igor. Igor? Travou o vídeo, Igor. Só tá a doutora e perguntar onde é que está a doutora. Para nós, mulheres negras, estar inserida em alguns espaços, ele exige muita dedicação, exige muita... a gente tem que ter muita coragem e, acima de tudo, muita tranquilidade. Mas, principalmente, a gente não pode se calar. Recebi uma proposta de trabalhar num colégio particular em Curitiba, onde a diretora desse colégio era uma diretora negra. Eu inicialmente comecei na cantina, onde a minha irmã trabalhava na cantina, eu ajudava, né, na parte da alimentação. E aí eu acho que eu fiquei uns 3 meses, aí ela veio falar comigo e me ofereceu uma proposta de ir para a secretaria, onde eu pudesse trabalhar na recepção e ajudar como telefonista. Muitos pais de alunos que chegavam na recepção do colégio e via uma secretária negra não falavam comigo. Eles se dirigiam direto à secretaria e pedia para falar com a diretora. O que muitos pais não sabiam é que a diretora era negra. E aí depois assumiu uma nova diretora. E quando essa diretora assumiu, a primeira coisa que ela fez, mas assim, sem pensar 30 segundos, ela me tirou da recepção e me colocou numa sala para atender telefone. Então foi a primeira vez que eu me senti discriminada como mulher negra. E aí aquilo mexeu tanto com a minha autoestima que, né, poucas pessoas sabem disso. Mas eu lavava minha mão no banheiro que eu me sentia suja. Aquilo mexeu com a minha autoestima como profissional. E na hora do intervalo, assim, eu ia no banheiro e lavava minhas mãos porque parecia que a minha cor era suja. Esses encontros significa, primeiro, o reencontro de uma geração vencedora, né? Há 30 anos atrás, quando a gente iniciou esse movimento, esse trabalho, as condições eram muito mais desfavoráveis, seja para a organização mesmo do movimento e mesmo as situações da comunidade negra. E agora a gente já tem umas conquistas que precisam ser celebradas, né? Esse momento, por exemplo, é um momento de celebração. Em 87 foi que eu conheci aí o pessoal do Movimento Negro, que eu participava do grupo de jovem em São Brás. Depois de 2, 3 anos que a gente estava nessa luta, ficou difícil, porque primeiro que a igreja ela não abria mais espaço para a gente estar falando sobre a questão racial dentro da igreja. E a maioria do grupo já estava mais nas escolas, nos partidos políticos. Porque dentro da Igreja Católica, discutindo só dentro dos APNs, muita gente que não professava mesmo na fé ficava meio sem jeito para vir participar. Aí então que a gente começou a pensar numa associação. Mas o pessoal falava, mas não tomava iniciativa. Aí eu tomei a iniciativa de começar a escrever um estatuto e tal, pegava modelos de estatuto e fomos escrevendo. E fundamos, então, a ACNAP, que é a Associação Cultural Negritude e Ação Popular, dia 28 de janeiro de 1989. E aí, a partir dali, então, todas as lutas do movimento negro passou a ser feita a partir da ACNAP. E a gente elegeu, então, a educação como prioridade, a educação e cultura. E hoje, então, a gente percebe a importância que tem da gente estar se reunindo, estar em grupo, em associações, mas a gente sabe também da dificuldade que a gente tem em trazer esse pessoal. Na ACNAP, a gente ainda consegue, em alguns momentos, reunir o nosso pessoal, como eu costumo falar, congraçamento, onde se reúne para discutir alguma coisa, para conversar, para comer alguma coisa junto. Ainda consegue, e em torno de algum trabalho. E eu acho que isso é fundamental, porque a gente só vai conseguir avançar juntos.
Bacana, né, Paulo? Esse vídeo é muito marcante, né? Ele tem uma fortaleza, né? Assim, traz uma gana, né, de dar voz, né? As pessoas querem ser ouvidas, querem ser respeitadas, né? Querem ocupar espaços, querem estar, né, com igualdade e justiça aí diante da sociedade. E essa fala da santa é de arrepiar, né? Esse processo de ter que lavar as mãos para poder clarear, né? Para poder se sentir embranquecida, né? Por conta de tanto sofrer essa questão do racismo, dói na alma da gente, né? Eu tenho relato também de alguns alunos, né? Que passaram por isso e passam por isso, de crianças, né? Que sofrem aí o dia a dia e às vezes, muitas vezes, não têm a oportunidade de falar ou um espaço onde elas podem estar ali contando, né, para alguém, para que isso possa ser trabalhado, né? As escolas hoje pecam muito, né? Não tem esse trabalho aí do enfrentamento ao racismo. A Lei 10.639/03 ainda, né, sofre passos lentos aí, né, nessa questão da gente estar avançando também nas questões afrodescendentes, nas questões da África no Brasil. Enfim, é muito chocante esse vídeo, né? Mas, ao mesmo tempo, também nos motiva, né? Nos fortalece para que a gente possa aí correr atrás também, né? Pode falar, Paulo. Então, esse vídeo ele foi produzido em 2018. E o que a gente percebe é que as coisas mudam muito lentamente. Daí, então, porque a gente precisa estar sempre falando, sempre repetindo quase que as mesmas coisas. Quando a Cris fala da Lei 10.639, ela foi sancionada em 2003. Olha quanto tempo tem isso. E ainda hoje a gente continua... É lógico que houve um avanço. Mas ainda Está próximo de 20 anos, né? Sim, está preocupado em ainda discutir essas coisas do respeito por conta da cor da pele, gente. Quer dizer, é uma coisa absurda isso. E daí, então, por que ele desenvolver projetos nessa linha? E aí, para a gente avançar, a gente vai convidar o Serginho para ele fazer, então, a intervenção dele. E para isso a gente fez aqui uma provocação com uma pergunta. Na estrutura do racismo na sociedade, como um todo, quer dizer, o racismo estrutural, o racismo institucional. Nós, inclusive Serginho e Andréia, como negro e negra, será que já tivemos alguma experiência de cunho racial no desempenho de nossas funções, onde a gente estiver? Nessa linha, eu gostaria de convidar o Serginho para fazer, então, a sua fala. Você tem 15 minutos para a gente, então, refletir sobre essas realidades. Eu acredito que você tem muita coisa para trazer para a gente, você sendo um professor numa instituição particular, mas também teve muitas outras experiências em colégios. Inclusive fez histórias em colégios, numa comunidade bem carente. Que você falasse alguma coisa nessa linha. Fica à vontade, Serginho. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Bem-vindo, Sérgio. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão? Sim, o áudio está perfeito. Sim, tá bom, Serginho. Então, eu quero agradecer pelo convite, de compartilhar a tela, né, com a Andréia de Lima. Conheço um pouco, né, da história dela e da caminhada dela, então compartilhar a tela nessa conversa tão importante, no sábado à noite, né, isso muito legal, e agradeço muito pelo convite.
E, ao mesmo tempo, me sinto um pouco com medo, porque tem pessoas que estão presentes aqui que foram, na verdade, companheiros e companheiras, me ajudaram, né, a me formar, né, como indivíduo, a concretizar, né, boa parte das minhas realizações como ser humano, como pessoa, como pesquisador, como professor e etc. Então, o vídeo lá mostrou algumas pessoas que, olha, não vou ficar falando datas aqui para não entregar ninguém, né? Porque senão vão depois, poxa! Então, eu fico muito feliz, eu quero agradecer muito pelo convite. A provocação é uma provocação, assim, vamos dizer, pesada, muito pesada, Paula, né? Paulo e Cris. E 15 minutos talvez não dê, mas eu acho que eu vou pensar muito mais em questões provocativas para que a gente possa até, inclusive, fazer um debate, provocar reflexões em torno dessa temática, né? Eu acho que, de modo geral, todos nós entendemos que o racismo ele é estrutural, estruturante, né? E ele é estrutural quando você vê uma juíza fazer uma sentença com todas aquelas características e não ter, por exemplo, nenhum desembargador negro que possa, inclusive, virar dizer, olha, refaça, estou encaminhando você para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Né? Quer dizer, os pares, necessariamente, de embate a essa questão, praticamente não existe. Cabe ao movimento negro, ao Romeu. O Romeu, eu tenho uma história sensacional com o Romeu, quando eu cheguei aqui em Curitiba, quando eu fui procurar, não sei nem se ele está aí, se você tiver aí, dá um alô, Romeu. Quando eu fui procurar emprego, ele era presidente da APP, eu fui lá, ele me deu uma força, eu consegui me ingressar nesse mundo, né, da educação. Então, é estrutural, estruturante quando você vê situações como essa em 2021. Né? E ele é estrutural, estruturante porque a história de quase todos aqui, ou de todos e todas que estão aqui presentes, passou por situações em que, quando tiveram numa posição não de subalternidade, mas sim numa posição de poder tomar decisões, foram compelidos, né? Foram atravessados por esse racismo estrutural. Tá? Eu, como professor, passei por isso, e também uma experiência muito bacana, que, no meu caso, assim, eu acredito que teve coisas muito mais... eu acho que eu fui muito mais feliz e as situações foram muito mais prazerosas do que o contrário. Até mesmo porque, quando eu fui trabalhar na direção da primeira escola de ensino integral do Estado do Paraná, foi a primeira, né? Foi um projeto construído em 2011, e o projeto era atender as crianças da Vila Torres. E é interessante que o projeto nasce da reivindicação, né, da comunidade, né, de lideranças importantes dentro da comunidade. A Maurina é uma delas, entre outras pessoas dentro da comunidade da Vila Torres, que, por sinal, tem associações, tem lideranças lá extremamente positivas, lideranças que batalhavam e batalham muito para aquela comunidade. E foram eles que pensaram, né, um projeto de escola em que as crianças pudessem entrar às 8 da manhã e saíssem às 5 horas da tarde. A princípio, o projeto tinha uma participação tanto da direção como também da escola. E durante esse período foi algo foi mágico, podemos dizer assim. Né? Foi um projeto de muito axé, podemos dizer assim. De contatos, de relações, de transformações de vidas, né? Transformou a minha vida e de tantas outras pessoas. Mas, você estando numa situação de poder e também de poder tomar decisões, não há como fugir de situações do racismo. Tá? Foi um momento importante da minha vida, até mesmo porque boa parte, né,
das coisas que eu já havia aprendido diante dessas situações de racismo que eu enfrentei na escola, o fato de já ter tido uma base via, né, os movimentos sociais, via as formações, né, longas formações que algumas lideranças que estão aqui, né, o próprio Maurino, o próprio Paulo, né, me possibilitaram, inclusive, lidar com essa situação. Eu coloco muito entre aspas, né, essa questão de lidar com o racismo, mas né, devemos colocar em aspas, né, essa coisa de lidar com o racismo. O racismo a gente não tem que lidar, a gente tem que combater, tem que enfrentar. Né? O racismo é uma situação em que a gente deve, diante de uma situação a qual você sofre, não se deve jamais deixar ele de forma encoberta, de jeito nenhum. Não existe panos quentes para essa situação, de hipótese alguma. Mas lidar, o sentido aqui que eu estou falando é que passou em muitas situações de trabalhar com a formação, de inclusive, possibilitar que as pessoas, diante de situações que elas estavam sendo racistas, tá? A gente fazer um trabalho, fazer uma discussão. Tá? E fazer essa discussão e esse trabalho de cunho formativo mesmo. Tá? Passou pela questão dos professores, pelos funcionários, a relação da gestão da escola junto com a comunidade, né? Junto com as lideranças comunitárias, junto com os alunos. Também que eram ali da comunidade, que sofriam inúmeras formas de racismo. Primeiro, pelo bairro onde moravam, pela cor de pele e muitas vezes pelas as condições, né? Inclusive de trabalho, de sobrevivência, que boa parte daquelas crianças que estavam presentes naquela escola sofriam. Então, ali foi um trabalho muito... Né? O lidar aqui no sentido de formar, né? De possibilitar que a escola, né? Num todo, pudesse entender como esse racismo se apresentava e como se podia combatê-lo e também transformar ele. Né? E a transformação dele por via da educação passa para muitos daqueles alunos. Hein? Interessante que para muitas daquelas pessoas e para muitos daqueles alunos que estavam ingressando na escola, muitas vezes o primeiro livro, muitas vezes o primeiro contato, né? Nós estamos falando em 2011, o primeiro contato com o computador, o primeiro contato, às vezes, até com a gentileza, passava ali por dentro da escola. Então, o lidar, e para aquelas pessoas a educação era algo significativo e importante. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas como assim era significativo e importante? Porque para muitas daquelas pessoas, né, por todo o corpo da comunidade, era talvez a primeira vez que tinham um negro numa posição, num cargo de direção, podendo assinar, estabelecendo as regras, podendo estabelecer os limites, podendo estabelecer o que não pode, podendo estabelecer as penalidades, né? Mas também podendo estabelecer o diálogo, o afeto, o carinho, né? Podendo estabelecer formas diferentes de lidar com aquilo que se apresentava a gente como desafio. Né? A comunidade, naquela época ainda, vivia uma situação muito delicada. Né? Só para vocês terem ideia, num pequeno território você tinha 4 grandes fronteiras, em que alguns desses alunos e algumas dessas pessoas que estudavam na escola e trabalhavam não podiam transitar de um lugar para o outro. E a escola era um berço ali de encontro, muitas vezes, de primos. Olha você vê, de primos, de parentes, muitas vezes. Porque não podiam ir lá em determinado lugar, em determinado território, tá? Porque havia alguns conflitos nesse sentido. Então, a gente tinha que lidar com isso também. Né? E o curioso é o seguinte, por isso que eu falo, quero ressaltar que foi muito mais prazeroso do que dolorido, que a escola, como um lugar neutro, sempre foi muito respeitada.
a relação que a gente construiu, e acho que isso talvez seja um dos principais elementos de uma liderança, ou de né, quando você tem negros e negras em posição de poder, talvez essa capacidade de dimensionar e de potencializar o diálogo. E alguém pode até perguntar, mas como assim? Olha, porque aquela pessoa que está lá fazendo serviços gerais, geralmente tem a mesma pele, a mesma cor da sua pele, e mais do que ter a mesma cor da sua pele, ela é tão semelhante, não só a um parente distante, às vezes com sua mãe, com sua avó, com sua tia, etc. Então, se você olha para aquela pessoa e a trata, né, de forma extremamente rude, né, extremamente sem nenhum zelo, você não está ferindo só ela. Você está ferindo todo um conjunto de pessoas que são importantes na sua vida. Né? Então, eu acredito que, inclusive, na minha situação, né, respondendo um pouco, inclusive, a questão, foi muito isso. Tá? O cuidado e o zelo, muito em função de toda uma questão de ancestralidade que perpassava na minha história e na minha vida, né? Pela minha mãe, né? Por todos, né? Os meus parentes, tias, avós, etc., que muitas vezes representavam pessoas que estavam ali ajudando e cuidando, né? Para que a escola funcionasse, que também eu pudesse fazer com que as coisas seguissem, né? E desse ali, potencializasse transformações. E o curioso também que, para boa parte dos estudantes, ou quase todos, podemos dizer assim, a escola e a educação era um dos únicos meios de transformação. Não havia, por boa parte daqueles estudantes ali, não havia um outro meio que fosse assim mais, não vou dizer eficaz, mas mais imediato. Poxa, aqui é um lugar que eu posso e eu tenho como ir. Por que isso? Porque, olha, se o professor Sérgio conseguiu, por que eu não posso conseguir? Se ele está nessa posição como diretor, né, como professor, e ele conseguiu, né, e ele nos contou como ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? O que me impede de conseguir? Tá? Então, havia uma coisa importante do campo simbólico nesse sentido. Tá? E talvez isso seja o maior desafio para todos nós, tentando responder a questão que vocês me provocaram, é que nessa relação horizontal e na relação vertical, né, esse racismo estrutural ele estabelece duas formas, né, que talvez na horizontal é o que no vídeo a menina falou, na horizontal, ali meio que todo mundo se trata bem, etc, etc. Tá? As relações, muitas vezes, de conflito vão aparecer na vertical. É quando você vai ter indivíduos e indivíduos em posição de poder e ali tornando-se, muitas vezes, ou quase sempre, símbolos disso. Importante nesse sentido. Eu não sei como é que está meu tempo, mas eu gostaria de contar um caso que foi muito bacana e que me fez pensar muito nisso. Eu entrei numa das salas de aula uma vez e, curiosamente, nessa sala do 9º ano, era em torno de 16, 17 alunos, só tinha uma menina negra. Uma só. Né? Só tinha uma menina negra. E o embate da turma qual era? Era sobre as cotas. Era sobre as cotas. E parecia que era o seguinte, ela era a única que defendia as cotas e falava da importância das cotas. Ela era a única. Quando eu entrei na sala, a turma, vão perguntar para esse cara. Né? Vão perguntar para ele se ele é a favor ou é contra as cotas. Só que eles olharam para mim e, ao mesmo tempo, olharam para ela. E qual era a situação? Poxa, e eu não sabia, né, todo o contexto. Depois eu via saber. Era o seguinte, como pessoa é a favor ou contra as cotas, professor Sérgio? Diretor, né? Você é contra? Eu assim, cara, eu sou
plenamente a favor das cotas. Essa menina fez assim, ó, ainda bem, tirou um peso das costas. Ela tirou assim e falou assim, cara, se você que chega e fala para mim que é contra, eu acho que eu nunca mais voltaria nessa sala de aula, eu nunca mais voltaria para essa escola. Porque a sua presença aqui tem todo um conjunto de coisas que fortalece, inclusive, eu me posicionar diante dos meus 16 colegas em relação a algo que é importante para mim. Né? E a turma, de certa forma, também ficou toda descontente. Né? Assim, poxa, ou assim, né? Poxa, você é como ela também. Né? É mais um que é a favor dessas coisas que não levam a nada nesse caso. Mas a importância, primeiro, de estar nessas posições, e ao estar nessas posições, ter consciência do papel que você exerce. Né? E muitas vezes, né, do símbolo que está para além da sua cor de pele. Né? Para além da função que você pode exercer de construir sonhos ou acabar com eles. Eu não contei. Quanto tempo ainda, Paulo? Ok, o tempo. O tempo já estourou? Tá ótimo. Mas era isso, é essa função, né? Ou de construir sonhos, ou de acabar com eles. Então, a aluna foi isso. Cara, o meu sonho continuou porque você teve uma posição coerente ao que se espera de alguém que está numa função como essa. Tá bom? Espero que não tenha sido muito confuso. Foi ótimo, Um abraço, Sérgio. gente. Foi ótimo. Eu só queria colocar um ponto, Sérgio. Estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Perfeitamente. Quando eu lembro, né, porque eu trabalho ali do ladinho, no Grupo Marista, né, então, do lado da escola Manuel Ribas, e eu atendo, né, também as comunidades ali, porque a gente tem educação infantil e tem o programa de aprendizagem profissional, que a gente atende ali no Portão 3, né? Então, eu lembro que a escola Manuel Ribas, antes de você chegar, né, e assumir a direção da escola, era uma das escolas que tinha o IDEB, né, mais baixo, né? Era péssimo, assim. Acho que se não era o pior, né, do estado do Paraná, eu lembro muito disso, que era muito comentado, né? E aí, quando você veio com toda essa metodologia, com esse olhar, né, com hombridade, né, para aquela comunidade, e começou ali a fazer esse trabalho, houve uma transformação muito grande, né, na comunidade, inclusive esse índice de violência, né, que existia, quando eles estavam dentro da escola, fazendo as atividades, participando dos projetos, né, porque aconteceram muitos, esse índice abaixou bastante, né? Meio que eles ficavam ocupados ali, atentos, né? Então houve também essa transformação mesmo no território ali da Vila Torres, né? E aí eu fiquei pensando, né, que deve ter sido assim muito gratificante para você acompanhar tudo isso, ver a transformação dessa comunidade, e também depois você teve que sair dali, né, para assumir outros projetos, né, inclusive o NDH da PUC, né? Como que foi isso, assim, Serginho, essa romper ali e ter que ir para outros, né? Outros momentos. O curioso é o seguinte, que muitas vezes a importância das políticas públicas é que as políticas públicas fortalecem situações de atuação na base, né? Então, o que eu estou chamando aqui, você tinha uma conjuntura política, governamental, tá? Que ajudou muito aquele momento. Tá? Então, isso foi muito importante. E havia uma política pública de incentivo de trabalho e de investimento nesse sentido. Então, durante esse período, foi muito bom porque havia uma conjuntura política, uma conjuntura governamental, que ajudou a gente muito a desenvolver esse trabalho. Com a mudança da conjuntura política, logo as políticas públicas também foram água abaixo. Né? Tanto é que hoje o projeto nem existe mais. A escola não é mais em tempo integral, né? Infelizmente. Então, houve uma mudança nesse sentido. E, na época, havia toda uma situação, inclusive, de eleição,
E eu também estava com um projeto que era o estudar, né? Inclusive de ir para fora do país e estudar. E aí eu não consegui conciliar, tive que pedir para deixar a escola. Eu ainda vou no bairro, na escola eu não sou bem-vindo, não sei porquê, mas não sou bem-vindo na escola. Vou dizer isso público, né? Acho que vai para tudo que é canto, mas tudo bem. Eu não sou bem-vindo, então eu não vou lá na escola, mas eu vou na comunidade. Eu vou na comunidade, não tenho ido agora muito em função da pandemia, mas eu vou na comunidade, sou solicitado na comunidade, muito em função das minhas funções no Núcleo de Direitos Humanos, eu vou na comunidade. E ainda hoje, eu encontro pessoas da minha época, né? Muitos deles, infelizmente, não estão mais vivos. Isso é um detalhe importante. Diminui política pública, diminui a presença da escola, e corpos negros e negras, e o genocídio negro aumenta. E foi o caso lá. Não é muito diferente lá, e é perto da gente. Sim. E muitos eu não vejo mais, mas os que eu vejo lembro daquele período e tudo. Mas foi algo muito doloroso, mas muito em função de uma conjuntura. E para a gente isso pesa muito, muito mesmo. Acho que a Andréia, que tem, né, uma experiência extraordinária, ela acho que vai explicar isso até melhor do que eu. Trazer um pouquinho, né? Sobre essa questão. Então, isso teve um peso para a gente lá, viu? Muito grande. Imagina. Muito obrigada. Não sei se era essa... Sim, é isso mesmo. Muito obrigada, Serginho. Paulo, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que o Serginho ele traz uma história que a gente só confirma aquilo que a gente repete sempre, que a educação é a principal ferramenta para mudar o mundo, uma conjuntura toda. O velho Nelson Mandela falava isso e é a grande realidade. É através da educação que a gente vai conseguir avançar e ter uma sociedade muito melhor, desde que todos tenham acesso a esse tipo de educação que o Serginho nos colocou agora. A gente gostaria de ouvir agora a Andréia, né? Que também a gente conhece a história dela e tem toda uma história de luta, né? Que as experiências riquíssimas que ela tem e que ela pode compartilhar com a gente. Fica à vontade, Andréia, 15 minutos. Andréia, eu só queria falar um minutinho antes de você começar a sua fala. Andréia, muito bacana a sua participação aqui. Andréia está em todas as frentes, gente, assim, né, de combate ao racismo, né? A Andréia está na linha de frente ali no enfrentamento mesmo, né? Seja com as mulheres, seja com os jovens, né? Seja, enfim, todos os caminhos, né? Ali na comunidade do Parolim. A Andréia é uma forte liderança ali, é uma pessoa que representa aquela comunidade, né? Doa ali dia e noite, chuva e sol. Então, assim, é um prazer enorme também, Andréia, receber você hoje aqui com a gente, e com toda essa sua representatividade aí que você tem, né, dessa comunidade, desse anseio, né, pela justiça e pela igualdade social aí que a gente tanto almeja. Bem-vinda. Boa noite, agradeço muito o convite. Como disse o Paulo, eu conheci a KNAP quando eu fiz cursinho pré-vestibular na Federal, isso em 2008, na década passada. Né? E faz um tempinho. Foi quando eu conheci e que tinha o grupo, outros movimentos, consegui, né, passar no vestibular, passei na PUC, passei na Tuiuti, fui estudar na Tuiuti devido à bolsa de estudo que eu tinha ganho, e chegou um momento que eu não consegui dar continuidade, né, a pagar a faculdade. Eu fazia jornalismo, fiz 3 períodos de jornalismo na Tuiuti. Então, agradeço ao movimento, à KNAP, por me instruir e me colocar num caminho da comunicação, que é algo que eu acho que eu sei fazer de bem. E então, agradeço. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia de Lima, eu sou fundadora da ONG Usinas de Ideias aqui no Parolim, que está atuante há 5 anos dentro da comunidade e algumas regiões metropolitanas e no litoral do Paraná. Sou promotora legal popular, e eu fiz uma live esses dias, e eu sou defensora dos direitos humanos, e confundiram o meu cargo com defensora da Defensoria Pública. Gente, meu sonho, mas não é.
Então, aproveitar já também esse espaço, já que tem algumas pessoas me acompanhando, para a gente estar se corrigindo, porque quem corre pelo certo não paga por erro de ninguém, né? E isso foi o que a comunidade, a favela me ensinou. Há 37 anos eu moro no Parolim. Eu me vejo como uma transformadora social, que eu acabo, através dos meus conhecimentos, dos cursos que a gente vai fazendo, das frentes e companheiros que a gente vai conhecendo no caminho, na luta da resistência. E então a gente acabou se transformando numa rede, numa equipe gigantesca de muita bondade, de muito amor, de muita acolhida. E a KNAP foi uma família que me acolheu com muito carinho. Conheci a Cris também, que também foi na luta, né, da mulher negra, né, Cris, que a gente fez uma viagem juntas e, tipo assim, foi uma mãe, me acolheu muito. Marcha das Mulheres Negras de 2015. 2015. Foi, e tipo, foi muito gratificante, só foram colocando tesouros no meu caminho. E hoje eu falo assim que com toda a situação que eu sou uma mulher negra periférica e não tenho uma graduação por enquanto, porque pretendo aí estar voltando, ia fazer os cursinhos agora que a gente já está com o Ubuntu dentro da comunidade para estar ingressando nas universidades. E para que a gente se sinta, para que a gente não somente represente as mulheres da periferia, as mulheres negras, mas que a gente se sinta de fonte de inspiração, assim como eu tenho muitas mulheres na caminhada dessa vida. E ser mulher negra periférica não é fácil, você tem que estar denunciando os descasos, né, das políticas públicas dentro da comunidade, das violências que a gente sofre, do machismo, do racismo, e principalmente nessa cidade, que é uma cidade muito, muito, muito racista. Se hoje, mas Curitiba é uma cidade de primeiro... Gente, não é de primeiro mundo, porque no primeiro mundo o racismo, a falta de respeito, a falta de empatia pela vida, eu acho que não é tão violenta quanto é na cidade de Curitiba. É uma que eu falo que é uma cidade gourmetizada, que é onde você dá com uma mão, você acolhe a pessoa com uma mão e com a outra você é esfaqueado e é estapeado. E é muito difícil. Graças a Deus eu tenho uma rede gigante de mulheres e de movimentos assim muito fortes e potentes, e que a gente está sempre amparando e cuidando um do outro. E com algumas denúncias que eu venho fazendo aí de 27 anos de caminhada de transformadora social, eu já recebi ameaça de morte. Tipo, desenvolvia atividades dentro da comunidade que se chamava desarmamento infantil, de chegar a ouvir assim, você não pode fazer esse trabalho, por que você quer desarmar as crianças da comunidade? E eram atividades que a gente fazia anualmente, em dezembro, que a gente fazia atividades culturais, poesia, música, distribuição de brindes e alguns doces para as crianças, quando a gente conseguiu alguns parceiros. E a gente, assim, de 200 armas, e foi regredindo, e a gente entregava brinquedos didáticos para essas crianças, doava livros, e foi um trabalho muito lindo, que foi da onde eu me iniciei mesmo, assim, atuante mesmo, e tipo assim, alguns parceiros foram parando, eu ainda consegui com mais uma pessoa, né, desenvolver essa atividade mais um ano aqui, e daí a pessoa, não, André, vamos parar, porque isso vai custar a nossa vida. E para mim foi muito decepcionante, minha família tipo se preocupou, mas para mim foi o despertar, tipo assim, então eu vou saber aonde que eu possa buscar apoio e buscar conhecimento. Porque quando a gente tem alguém sempre que está nos coagindo, nos silenciando, se a gente não tem conhecimento, a gente fica com medo. Então eu falei, então eu vou buscar conhecimentos para que eu possa multiplicar e para que nem todo mundo continue cabrestrado, sabe? Nem todo mundo continue obedecendo os capitães do matos, que diz para onde você anda, para onde você come. Não é assim, porque as favelas eu vejo como nós estamos em situação de vulnerabilidade, porque eu vejo carência como um sentimento. Quando a gente fala, o pessoal da favela, do Parolim, da Torres é carente todo mundo é, ainda mais agora nessa pandemia, né? A gente está muito mais sensível. Então, eu acho que quando a gente fala de pessoas de favela, que está sempre na resistência da luta, largando no auge, que a gente estava na bandeira vermelha do Covid, as mulheres da periferia, os moradores da periferia, geralmente são pessoas que desenvolvem trabalhos emergenciais, né? Que é o pessoal da limpeza, que é o ambulante que está ali, que tem que
vender naquele dia, ou catar o seu reciclável, voltar, pesar e vender para alimentar o seu filho naquele dia. E então a gente está numa vulnerabilidade maior. No início de tudo, a gente estava recebendo grande quantidade de doações, essas doações acabaram diminuindo, e agora, nesse ápice desse frio, tem muitos usuários de drogas aqui na comunidade, e eu falo que eu ainda vou para o mercado comprar alguma coisa e volto para minha casa, eu ainda tenho um teto, tenho um alimento, tenho um banho quente, mesmo com a falta de água, ainda eu me vejo ainda com esses certos, que não é privilégio para a gente estar com toda a precariedade de falta de saneamento básico, mas a gente ainda tem um certo privilégio de ter um lar. E se a gente se diz tão acolhedor, tão parte de um todo, né, de transformar essa sociedade, a gente, quando sair de casa, leve um casaco no seu carro, leve um lanchinho, leve uma bolachinha, leve uma marmita, para que a gente possa, pelo menos com esse alimento, conseguir acolher essas pessoas para próximo da gente. Porque a pessoa recebe o alimento e recebe agasalho, ela vai se sentir acolhida, mas eu acho que o nosso coração, sabe, ele transborda de amor, de a gente se sentir útil, de poder dar um suporte, mesmo que seja momentâneo ali, mas a gente conseguir fazer isso pelo próximo. E foi na favela que eu aprendi isso. Foi na favela desde cedo, sabe? E falo assim, não tenho pretensão. E é verdade, as pessoas saem da favela, mas a favela não sai da pessoa, não. Porque esse lance de estar nas necessidades emocionais ou físicas, não vizinho, o que é, ou amigo, o que é, eu tô aqui, sabe? Dessa acolhida, assim. E eu acho que tudo isso é muito gratificante. Aí fala assim, mas Parolim não é uma favela, gente. A gente tem muita escassez de serviços públicos aqui e de qualidade. Então, no momento, eu acho que tentei fazer a minha apresentação. E sobre o tema da carta, né, que foi lida, eu acompanhei esse caso e eu fiz até umas anotações aqui que eu gostaria de estar lendo, que a juíza, ela fala em relação de que por forças maiores, né? E daí ela pede desculpa e que acha que aquele pedido de desculpa vai tirar a ofensa e o peso que o racismo tem em nossas vidas. Não. Talvez a consciência do racista, quando ele ele tem uma atitude racista, ainda mais sendo uma juíza, né, que a gente crê que vai ser ali imparcial, que vai ter uma atitude correta e que, sabe, e quando a gente fala que a justiça é cega, ela é cega, mas o peso maior sempre vem para o preto e para o pobre e para o periférico. Nunca vai para o branco burguês, nunca vai para o do colarinho branco que pega a caneta e tira direitos da educação, direitos da saúde, sabe? Então, eu acho que, infelizmente, há certos momentos que eu vejo que são 2 pesos e 2 medidas. E, infelizmente, o chicote continua instalando, que antigamente era na senzala e hoje em dia na periferia. Eu acho que eles continuam, muita pouca coisa, como disse o Paulo, mudou nesse momento todo. E a gente aí se diz quase mais de um século passado, e a gente continua tendo que resistir, continua denunciando. Hoje está muito mais fácil as denúncias, porque tem as redes virtuais e com tudo isso está todo mundo muito mais tempo tendo acesso e acessando, né? Da juíza, que ela falou que sobre a conduta social, né, do Natan, que nada sabe. Mas a cor de pele teve um peso muito grande. E deixa eu dar uma lidinha aqui, que ela reafirma que a cor de pele do ser humano jamais servirá de argumento ou fundamento. Mas a cor do Natan foi, sim, o argumento para ela e o fundamento de achar que toda pessoa negra, se entra no mercado, ele nunca tem condições de comprar o seu alimento, ele vai roubar. Entra no shopping, ele vai assaltar, ou se entra 2, 3 negros, é uma gangue, vão fazer um assalto, vão fazer um arrastão, e quando chega no carnaval querem hipersexualizar o nosso corpo, o nosso povo e a nossa raça, sabe? E é algo assim que acho que a gente tem muito que se desconstruir, e a gente só vai desconstruir o racismo falando para o racista, você teve uma atitude, isso
é uma atitude racista, isso não me agrada, não agrada meu povo, não agrada meus ancestrais, que a gente vem lutando aí milhares, sabe, de anos, sim, para derrubar tudo isso, e vocês acham que isso é como um assunto que foi abordado ontem, no Globo, ou no Twitter, ou nas redes sociais. E quando a gente se expressa querendo falar que o quanto isso está nos queimando, porque passei por situações de injúrias raciais e racismo muitas vezes, e uma sensação que eu tenho quando eu vi o vídeo da fala da Santa, que muito me dói, é uma sensação de um ferro quente no meu coração. É uma sensação que estão me estrangulando a minha garganta. E todos nós sentimos assim, sabe? E eu acho que ela usa o argumento, a juíza usou o argumento, sim, da raça, para ela ser racista. Não foi um racismo velado, em momento nenhum. Ela foi eu acho que ela foi racista o suficiente, e que isso já vinha acontecendo, que dentro desse núcleo dela, isso já vem acontecendo e é normal, sabe? E eles fazem piadinhas entre eles, mas que ninguém vai ler uma sentença de 100 e poucas páginas. Ninguém vai estar preocupado se eu estou ali, em vez de ser imparcial com o criminoso, se ele cometeu o crime, realmente ele tem que pagar, né? Mas tem que ser digno. A gente não pode usar a cor, a raça, o gênero ou a classe social para denominar a pessoa se ela é bandida ou não. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia, e que esses racismos têm que ser, sim, exposto, o racista tem que ser exposto, e eu acho que a justiça tem que ser muito mais rápida, porque eu estou com um processo de injúria racial que eu sofri numa casa de show, que, além de tudo, o rapaz me xingou de tudo quanto é nome e ainda roubou meu celular, porque eu nem estava gravando o que ele estava fazendo, porque ele estava agredindo uma pessoa, e eu falei que ele não tinha direito, e ele falou: sua macaca veio, me deu um tabefe, e acabou roubando o meu celular. Fui falar com o gerente da casa na época, daí falaram que eu fosse procurar a polícia, e isso aconteceu, era 3 horas da manhã, eu fiquei até as 9h30 na frente da casa de show, a Marechal Pub, e isso foi em 2015, 2016, e sempre, quando eu vejo uma pessoa com o biotipo do meu agressor, e eu tenho medo, eu tive pânico, eu desenvolvi fobias, e eu tinha medo de sair na rua, de ir no mercado e encontrar alguém com as características do meu agressor e ele vir me agredir de novo, sabe? E então isso é bem complicado. Isso já tem quase 4 ou 5 anos, e todos os dias isso ainda me dói no meu coração. Isso ainda me ferroa. E o racismo, ele se dói em mim, então vai ter que doer no racista também, para que ele saiba o quanto a gente tem que falar sobre isso, tirar essas dores dentro da gente. Não é fácil lutar, mas eu não vou desistir jamais, porque eu tenho sobrinhos que amanhã ou depois a minha tia sempre disse que isso é crime e que eu tenho direito, sim, de denunciar. Infelizmente, a justiça vai demorar, mas eu não vou deixar passar pano para mais um racista agredir os meus e vir já ofendendo há milhares de anos os meus ancestrais. Eu ainda estou dentro do tempo? Já está vencendo. Já? Tá vencendo. Então, gente, eu acho que quando fala que eu sou uma representatividade, eu represento... Se eu sou uma representatividade, é por falar que essas dores doem em mim, e se dói no outro, também dói em mim, e que eu não vou me calar. E uma frase assim que eu venho há muito tempo, que eu postei uma vez, falaram: Andréia, muito cuidado, é que as suas balas não irão nos calar, suas balas não irão calar nossa voz. E que o que foi feito com Marielle, um crime que até hoje a gente se pergunta quem mandou matar Marielle Anderson, né? Quem mandou matar uma liderança? E a gente se questiona, e eu fico pensando na família, o quanto essa família, que todo dia isso é exposto, então quanto isso também dói muito mais. E o que a gente precisa fazer é ficar cobrando, é ficar falando quem foi e exigir para que esses resultados venham mais rápido, porque se a gente silenciar, é o que a sociedade quer. É nos agredir, é nos humilhar, e que a gente fique quieto e que aceite, sabe? Tipo, como faziam com os negros na senzala, que é para o tronco. A gente vai te chicotear e você vai ficar quieto porque eu sou seu dono. Não.
eu, mulher negra, sonho e luto pela equidade, sabe? Eu quero que todos, independente de raça, de classe ou de gênero, sejamos tratados iguais como manda a Constituição. É um direito fundamental. E é um direito que eu vou exigir, sim, e vou me tornar multiplicadora desses direitos para que outras mulheres da comunidade, da favela, do bairro, do centro, saibam que é direito e que onde são esses órgãos competentes que a gente possa alcançar e denunciar, que a gente não vai silenciar. Os machistas não vão continuar matando nossas mulheres. Os homofóbicos, eles vão ter que saber que gay, trans, lésbicas, bi, são seres humanos e habitam essa terra e têm os seus direitos também e serão, sim, cobrados. E precisamos dessa equidade. E essa transformação se inicia dentro da gente. Eu acho que o primeiro passo é, se eu tive uma atitude, eu vou me avaliar e vou, me avaliar e esclarecendo muitas das coisas, porque sempre quando vai esclarecer é para deixar transparente e límpido, para que o racista continue nos silenciando. Então, eu vou escurecer todas as vezes que houver um crime contra a vida, eu vou denunciar, sim, sabe? Porque na favela a gente tem esse lance de ser muito unido e de um cuidar do outro, sim. E não é cuidar da vida alheia, é cuidar da vida de um todo, sabe? Cuidar da vida de nossas crianças, é cuidar da vida das nossas mulheres e cuidar da vida de uma forma de transmitir a eles o conhecimento e o direito de buscar os seus direitos. Eu acho que finalizo por aqui minha fala, que a gente vai ter algumas perguntinhas para responder, né? E mais uma vez, grata pelo convite. Obrigada, Andréia. Nossa, muito forte, né, gente? Muito bacana, né? Bom, acho que a gente já está um pouquinho no horário, né? Então, a gente abre para o pessoal participar aí, né? Quem quiser aí pode abrir o microfone e fazer suas perguntas, suas considerações aí, por favor. Vamos propor aí, a gente está agora às 8h30, de repente a gente até às 9? Aí mais 15 a 20 minutos para a participação de todos. Uhum. Se alguém quiser, pode colocar também no chat lá, né? Que daí a gente dá uma olhadinha. Boa noite. Peço licença à nossa ancestralidade, bênçãos aos mais velhos e aos mais novos. Eu sou Eque da tradição da Gogo do Marta Almeida, do Movimento Negro Unificado. Quero parabenizar, né, por esses encontros, uma vez por mês. Em tempos de luta, eu acredito que a gente tenha que nos aquilombarmos, né? E aí eu queria parabenizar, né, os expositores, né, principalmente a André, que traz esse depoimento muito forte, porque além de sermos negras, nós somos mulheres, então a gente sofre uma dupla opressão de gênero e raça. E aí eu queria ouvir um pouco deles, como é que eles estão vendo esse processo do desmonte das nossas políticas públicas. Porque nós passamos quase 14 anos no governo Lula e Dilma na construção de políticas de promoção de igualdade racial e enfrentamento ao racismo. Não é? A Lei de História e Cultura Africana, nós estamos em 10 anos do Estatuto de Igualdade Racial, e nós estamos vendo, principalmente, os dois organismos que, nesse momento de crise, né, do capitalismo, crise de pandemia, onde era para justamente estar dando apoio às comunidades e povos tradicionais e à população negra periférica, é quem mais vem nos agredindo. E aí a gente tem exemplo da Fundação Cultural Palmares, né, e a própria CEPI, né, e vem no processo, né, que é de desmatamento, está aí o caso dos indígenas, da mineração, é o processo, e o racismo é tão cruel que faz com que o preto não se reconheça, ele tira até sua alma, sua identidade. E aí é o exemplo do próprio Sérgio Camargo, né, que vem de família de preto negro, né, e não consegue se encontrar nesse meio. Né, e aí a gente está vendo todo esse desmonte, a gente vê todo esse negacionismo, né, do racismo, das opressões, né, desse momento que nós estamos vivendo, do que esse racismo que ele é estruturante, estruturador. E ele é alimentado pelo capital, ele alimenta, né, o sistema imperialista, o capitalismo, o neoliberalismo, né, junto a esse processo, porque, para terminar, gostaria de repetir
a nossa grande escritora, Conceição Evaristo, né? Eles combinaram de nos matar e a gente combina de não morrer, porque o processo deles está em curso, que a limpeza é étnica. Não é à toa que eles nos empurram para a periferia, privatizaram o saneamento, fizeram privatizações, né? Duas grandes reformas que é que mais nos prejudica, a previdenciária trabalhista, e nós, mulheres negras, mais uma vez, estamos à frente do processo da pandemia. As periferias estão por sua própria conta, como diz o país. Nós estamos por nossa própria conta. Se não fosse a gente nos reformular, a gente se readaptar, e esse processo de umbuto, eu não digo nem solidariedade, o processo de umbuto de irmandade que sempre trouxeram, desde os bombeiros, a gente não vai sobreviver a esse processo. Então, a gente está vendo aí quem está morrendo, tem cor, tem gênero, tem raça. Só quem está na frente da pandemia somos nós, mulheres pretas, que ainda estamos no mercado informal, voltamos com força nesse processo. Né? Agora, na hora da demissão em massa desse processo desenvolvimentista, quem está pagando somos nós também. E a fatura do capital ela é muito cara, é as nossas vidas. Né? E aí eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse desmonte que nós estamos passando. Então, muita força para nós, muita axé e parabéns, porque juntos somos fortes, quando a gente separou foi golpe. Obrigada, Marta. Professor Sérgio, quer responder? Depois, Andréia. André, você quer responder primeiro? Posso responder? Marta, assim, é um desmonte. Eu talvez assim, eu acredito que, do ponto de vista do Estado, é sem dúvida um grande desmonte. Tá? É um governo que, de certa forma, né, já desde a saída da Dilma e com o Michel Temer, muitas das secretarias foram desmontadas. Né? Hoje a CEPI está dentro, inclusive, da Secretaria de Direitos Humanos, ainda existe, mas como não tem mais status de ministério, está praticamente escondida lá dentro desse governo, sem voz, sem absolutamente nada. Né? E também as pessoas que estão lá certamente respondem muito mais à visão de mundo, né? Que boa parte das pessoas que estão no governo entendem sobre a população negra. Sobre a Fundação Palmares é um problema sério, porque a Fundação Palmares ela é criada em meados dos anos 80, né? E ela é criada com o intuito de ajudar a desenvolver políticas públicas, né? Apoiar ações em torno de lutas e reivindicações que os movimentos negros fizeram ao longo de décadas. E se você tem um presidente que não acredita no movimento negro, que não acredita que políticas públicas podem combater o racismo, até mesmo porque ele acredita que o racismo, ele acredita na democracia racial e acredita que o racismo no Brasil, ele não é causador de todas as dores e males que nós negros sofremos ao longo de séculos. Então, ele não acredita nisso. Né? E a posição, inclusive, dele é de negacionismo em boa parte daquilo que os movimentos negros conquistaram. Então, as declarações dele são públicas, há um posicionamento público em relação a isso. Né? Não é só uma questão ideológica, porque ele associa que os movimentos negros são movimentos de esquerda e há um entendimento totalmente equivocado dele, até mesmo porque durante muito tempo o movimento negro andou à margem, inclusive, da própria esquerda. Tá? Durante muito tempo andou à margem, inclusive, da própria esquerda, por não entender que a questão da raça era algo mais determinante, ou tão quanto determinante, ou tão quanto importante quanto a questão de classe. Né? Então, havia um embate muito grande durante muito tempo em relação a isso. Então, aqui o movimento negro... Aí você tem nomes importantes, né? Que vão, inclusive, dentro do próprio partido, os trabalhadores, tentar levantar bandeiras nesse sentido. A Lélia Gonzalez, por exemplo, é um grande nome nesse sentido. E ele não conhece nada disso, não sabe nada disso. Né? Tem desconstruído
personalidades importantes da nossa história, tá? A própria Lélia, o próprio Abdias do Nascimento. Então, eu acredito assim, que o maior mal que esses caras podem fazer, talvez assim, o maior mal que eles podem fazer é fazer com que, por exemplo, nós, né, não tenhamos, via o Estado, formas de desenvolver políticas para desenvolver os nossos trabalhos e as funções que muitas entidades negras fazem e desenvolvem, né? Cortando verba, etc. Mas eles não vão conseguir, e não têm conseguido, inibir as ações e todo o agrupamento que o movimento negro tem feito, né? De modo geral, a gente teve um período bom ali, né, de representatividade política, inclusive com alguns avanços importantes, mas o movimento negro sempre foi muito independente, inclusive do Estado, até porque, durante muito tempo, não teve apoio do Estado. Sempre teve a margem do Estado. Tá? Eu sou de uma época que as pessoas faziam feijoada para arrecadar dinheiro para patrocinar campanhas de militantes negros, ou patrocinar campanha para, inclusive, ajudar determinados terreiros, ajudar determinadas pessoas, porque, por via do Estado, era quase impossível e não havia essa preocupação. Mas não há, do ponto de vista em relação a esse governo, nenhuma forma da gente hoje encontrar possibilidade de, diálogo, né? A princípio, eu tenho percebido que isso é zero e nulo. E os movimentos têm buscado de outras formas, de outras maneiras, para tentar sobreviver. É um desmanche, faz parte de toda uma política de Estado que se concretiza com a chegada de um grupo no poder, né? E que, de certa forma, só mostra o quanto como esse grupo sempre nos viu. E é um grupo que nunca acreditou em ações afirmativas, nunca acreditou em racismo, é um grupo que sempre defendeu democracia racial. Então, inclusive, se a gente conversar com os mais velhos, eles vão entender, olha, não é de estranhar que boa parte dessas pessoas tenham essa atitude, tenham esse posicionamento. O triste é que o Sérgio Camargo é filho de um grande escritor, né, um cara importante, que é o Oswaldo Camargo, né? Mas não há como a gente tirar alguma coisa no que esteja isso. Aí os desmanches são vários, né, das mais diferentes linhas. Daria para a gente falar a noite toda aqui de tudo que está sendo feito. Se a gente for ver o que está acontecendo no Rio com os terreiros, né, a política de Estado, né, a necropolítica mesmo, é um Estado, o governador vai no helicóptero, ele mira na cabeça das pessoas, é o Estado matando os seus concidadãos. É o Estado. Ele está lá no helicóptero, com a arma, olhando se o cara, confundindo às vezes o guarda-chuva como arma e etc. E é o Estado ir lá e falando, olha, nós vamos matar você. Ele fez isso, né? Ele subiu e falou, nós estamos matando. E a representação, a forma como ele desceu do helicóptero, batendo palma para aquele atirador de elite, daquele rapaz lá do sequestro. As pessoas dizem, como é que ele não atirou, então, em pontos não vitais? E aí sim, se visse uma determinada reação, aí sim. Mas por que matar direto e ele comemorar? E é o Estado. É o Estado falando, é isso. O atual Estado falou que nós somos toneladas. Não dá para esperar alguma coisa, né? Fui em tal lugar e lá a tonelada mais pesava 50 arrobas. Era isso. É o Estado falando. Por que eu estou falando Estado? Porque ele representa o Estado. Não me representa, mas representa o Estado. Ele representa um conjunto de ideias sobre nós. Sobre as comunidades indígenas, sobre as comunidades quilombolas, sobre a universidade. E aí a gente teria N coisas nesse sentido. Mas aí também você tem outras formas de organização que eu vejo que tem sido feita. Obrigada, Sérgio. Andréia, quer complementar
Eu, quando, né, deixei falar, agora eu tô até sem fala, tipo, uma aula assim que, tipo, pô, como falar o que depois, né? Mas eu vejo assim que todos esses desmontes do mínimo de avanço, de tanta luta, de tanta resistência, o pouco que a gente conseguiu avançar, que colocando o Sérgio na fundação, tipo assim, vamos colocar um negro, que creio eu, montado à base de fake news como a campanha, que um estudo fino agora aprendi do Estado, para nem falar o nome do ser de luz, né? Do Estado, criado assim, naquela história, tipo, você negro não confia naquele negro, aquele negro não é de confiança, e essa mesma guerra que eles vêm fazendo desde a escravidão, desde quando trouxeram os nossos ancestrais da África, tipo, a gente sabe da história, né, que foi colocado as nações rivais para que tivesse essa disputa, essa descredibilidade, e agora em pleno século XXI, o Estado fez da mesma forma, vendo que nós negros estamos numa ascensão, começando a nos ascender, porque negros irão estar no topo, sim, somos competentes e estamos nos preparando para estar nesses espaços, ocupando esses espaços e fazendo o que a gente faz de melhor, que é resistir e pela coletividade, porque sempre os quilombos, as favelas sempre são muitos acolhedores e muitos coletivos. E eu vejo assim que tudo isso fez para nos desestruturar, para que essa união que todos os movimentos vêm conseguindo, das associações e entidades do movimento negro vem se fortalecendo, para que isso seja desestruturado e para que a gente seja aí, com isso faz com que a gente entre numa discussão e a gente se afaste, vamos perdendo forças, que esses elos vão se tornando mais fracos e que de repente eles caçam essas correntes e se arrastem. E a gente está já muito ligado nisso, nessas estratégias, e que a gente não vai mais cair nesse novo golpe, né? Porque a gente vem aí de golpe de Dilma, de Temer, de Cunha e tudo, e que a gente está preparado, a gente está ligadíssimo nesse rolê deles. E que a gente não vai cair nesse golpe mais. Que a gente é resistência, sim, a gente é união, vamos longe porque todos vamos juntos, né? Que é isso que eu vejo de muito importante. E eu vejo como um jogo de manipulação do Estado contra a população preta, que quando, e também falando um pouquinho sobre o racismo, o quanto a morte de um homem negro americano, norte-americano, impactou o mundo, e quanto a agressão de uma mulher no nosso país, passando quase pela mesma situação, graças a Deus ela não veio a óbito, mas a agressão de ter o seu pescoço asfixiado pela segurança pública não abalou a mesma sociedade. O porquê? Se vidas negras importam, o porquê a vida de uma mulher negra não tenha o mesmo peso de uma violência do Estado contra a vida de um homem negro norte-americano? Por que que do meu valor, das minhas raízes, eu não posso valorizar e não posso lutar e manter essa bandeira? Porque eu vi assim, milhares de pessoas mudando seus perfis de redes sociais antirracista. Até que ponto, gente, até que ponto a sua luta antirracista ela é includente ou excludente para o povo que sofre essa violência? Sabe, tipo assim, deixo aí para a gente estar pensando, porque eu ando pensando nisso há muito tempo, até que ponto a minha luta antirracista ela é includente ou ela é excludente? Se ela inclui somente os meus negros que eu conheço, pessoas que eu tenho apreço, ou é por todos os negros estando no cárcere, porque a gente sabe que a maioria da população do cárcere é simplesmente uma conversa que eu estava tendo esses tempos com a Janaína Moscal, que foi do quilombo, né, das senzalas para as favelas e das favelas para o cárcere. É só esse caminho que a sociedade, o Estado quer para a população preta e pobre? Importa até quando? Importa até você ganhar like no seu perfil, na sua rede social, falando que importa? Ou importa numa atitude tua diária, de todo dia ter uma atitude antirracista? Fecho aqui. Ok. Paulo, só uma coisinha importante. Por exemplo, a gente não
a CUFA, por exemplo, a Central Única de Favelas, o trabalho que eles estão fazendo junto às comunidades, para além daquilo que é da função do Estado, né? Então, por exemplo, o Estado, em relação à pandemia, abandonou boa parte dessas comunidades, né? Se a gente for entrar nesse tema também, os índices são alarmantes em relação à população negra, mas, assim, você vê um movimento fora do Estado tentando, de certa forma, fazer, olha, a gente pode, para além do Estado, fazer, e tem feito muito bem. E outro detalhe, muito importante, que inclusive que a Andréa trouxe, houve sim, o pessoal da periferia faz sim, dentro dessas comunidades, eles fazem reivindicação, eles vão na rua, queimam pneus, eles param, fazem, só que não aparecem muitas vezes na mídia. Ou quando aparece, aparece de forma deturpada. Distorcida, né? O João Pedro teve sim queima de pneu, a comunidade foi na rua, reivindicou, etc, etc. Só que quando aparece ou como baderneiros, ou como isso e aquilo, e não nunca como um movimento que está reivindicando a morte de um jovem negro na periferia, né? Aí você tem N situações que a gente pode até pensar mais sobre isso. Só fazendo um adendo, o ano passado teve uma violência da polícia que 4 jovens foram assassinados aqui na região do Auer, e eles daqui do Parolim, e 2 deles, 2 irmãos, se eu não me engano, na época de 13 para 14, outro de 15 para 16 anos, 2 meninos negros assassinados. A mídia, fizeram todo aquele rebuliço, e daí eu fico um questionamento do pessoal que vem na favela e que vem para estudar, achando que moradores da periferia, o povo pobre, é rato de laboratório, vem aqui, faz sua pesquisa, planta sua esperança e nunca mais retorna. Na pandemia, quem daquele povo todo que estava diariamente na casa dessas mães procuraram essas famílias durante a pandemia, perguntando como elas estavam? Enquanto está na mídia, está dando ibope, está dando seus likes, ok. Mas e como fica essa família depois? Então, tipo assim, importa enquanto está na mídia. Mas essa mãe, até hoje, essa mãe diariamente, essa mãe ficou isso para toda a família, tem os seus irmãos pequenos, isso ficou muito. E foi de uma violência gravíssima, porque, segundo informações que foram expostas na mídia, eles estavam com a mão na cabeça, em posição de rendidos, e foram executados. E como fica em relação a isso? Porque são 2 filhos de uma mãe, né? 2 filhos negros, que tiveram suas vidas ceifadas pelo Estado. E nada mais foi dito. Nada mais a mídia fala, nada mais a mídia cobra o Estado para que tenha respostas, para que essas famílias, porque são 3 famílias, para que essas famílias consigam falar, eu não estou sozinha. Realmente, a população, todo aquele povo que veio aqui, que quando a gente queimou pneu, quando a gente se manifestou, eles continuam, sim, de mão dadas comigo. Porque naquela época era a frase de ninguém soltava a mão de ninguém. E quem está de mão dada com essas famílias até hoje? Gente, eu acho que a discussão muito, muito profunda. E é por isso que a gente fala que não deve ficar aqui. E acho que a partir de uma discussão dessa, a gente tem que fazer com que ela saia em outros espaços, chegue no Ministério Público, para que a gente possa ter respostas. A gente não pode perder o direito de se indignar com essas coisas. E quando a gente faz um movimento desse, num projeto desse, para discutir essas questões, é para a gente provocar esse tipo de reação. E quando o Serginho traz essa coisa de fazer o enfrentamento, de fazer as manifestações, não é fazer apologia à violência. Não é fazer apologia à violência. É o direito de defesa, de se defender. Luiz Gama falava isso, né? Quando ele falava que num júri, né, ele falava, se um negro é ferido, ou, aliás, se um negro fere um branco, né, mesmo que esse branco esteja dormindo, será considerado legítima defesa, pelas violências que o negro sofre diuturnamente.
em toda e qualquer ação violenta que a população negra sofre, quando ele reage é para se defender, o direito de defesa da vida. Né? E o que está acontecendo isso está tirando vida dos nossos jovens, das nossas jovens, né? Garotos de 13, 14 a 29 anos. E é nesse sentido que a gente faz essas provocações, mas não no sentido de fazer apologia à violência, fazer uma discussão de estratégias de defesa, direito à defesa da vida. É nesse sentido. E, para isso, tem que trazer as autoridades, né? Trazer o Ministério Público, ir na polícia, né, militar, fazer a discussão lá dentro, enfim, provocar. A gente espera que não fique aqui essa discussão. A gente espera que não fique. Cris, tem alguma coisa para acrescentar para a gente encerrar? Estou preocupado um pouquinho com a hora, Paulo, mas eu acho que é isso mesmo, né? Nós somos invisibilizados, né? As situações acontecem, né, de racismo, o sofrimento acontece, mas a gente precisa ter voz, a gente precisa gritar, botar isso para fora, né? E de que forma que a gente faz isso? Né? A Andréia deixou uma provocação aí para a gente, né? Que é para a gente pensar, refletir, e eu estou até agora aqui, né? Acho que nem vou dormir, porque foi muito enriquecedor essa reflexão que nós tivemos hoje, né? Trazida pela Andréia de Lima e pelo professor Sérgio, né? A gente não tem como mais nos calarmos, ficarmos quietinhos no nosso conforto aqui, né? Com essas situações que está acontecendo todo momento, toda hora, né? A gente está conversando aqui, com certeza está acontecendo um ato de violência, um genocídio, uma violência doméstica, né? Um abuso sexual infantil, né? Que a gente está vivendo agora um turbilhão, né? De situações aí criminosas que o nosso povo, né? Vem sofrendo aí, né? Então a gente não tem mais como. Eu não consigo me calar, eu não consigo mais ficar, né, no meu espaço ali, na minha casa, estou tranquilo com meus filhos, mas eu não consigo ver essa situação, né, sem que eu possa ir atrás, tentar buscar, né, ajuda, grupos para que eu possa me unir, para que a gente possa enfrentar isso de fato e combater, né, o racismo. E a violência, né? A gente tem uma música aí para encerrar. Sim. A Cris lembrou no primeiro contato nosso para a gente trazer essa música. E agora a gente vai trazer essa música, é muito representativa ali na África do Sul e mais Zâmbia. A música é usada como resistência. É o hino nacional da África do Sul, mas também a versão que a gente vai apresentar é a versão do Congresso Nacional Africano. É um hino cantado em 5 idiomas, mas a versão do Congresso Nacional Africano é cantada em 3 idiomas, que diz bem sobre a reação deles contra tudo que eles sofreram. Cantar no idioma Zulu, idioma Xhosa e idioma Sesotho. Ok? Vamos lá. Gravando. Cosi Sikelei África, Malu Paganizo, quando laio, Israelitana, Zoietu, Cosi Sikelei lá, Tina, Luz Apolá. Malu Pacanizo, quando
Ozi, Sikelela, Tina, Luzacoaio, Morena Boluca, se chama Saesu, o pedi sentindo alema segueiro, Morena Boluca, se chama Saesu, o pedi sentindo alema segueiro, Simboluque, oh, Simboluque, oh, Simboluque, Morena, Simboluque, se chabassa, Esu, se chabassa, África, Oza Moia, Oza Moia, Oza Moia, Oza Moia, Oza Moia, Oriuele, Cosi, Sikelela, Tina, Luzacoaio, Oza Moia, Oza Moia, Oza Moia, Oza Moia, Oza Moia, Oriuele, Cosi, Sikelela, Tina, Luzacoaio. Ok, pessoal. A gente agradece a todos que ficaram aqui até esse momento, né? Eu acho que a discussão foi bem profunda. A gente agradece a participação de vocês. E o nosso próximo encontro é dia 25, se não me engano, né? 25 de setembro. Aí a gente vai trazer o pessoal do samba, compositor paranaense, para fazer uma discussão de resistência contra o racismo a partir do samba. Isso. Né? E aí nós vamos ter outras feras falando com a gente aqui, o Ivo Queiroz e mais a menina do samba de saia. É a Então, Janine Matias. A Janine Janine Matias. Matias. Andréia conhece, o professor Sérgio também, né? De samba de saia. É, Então estão não, é todos convidados. cultura, o tema é a cultura e a questão do racismo, né? Então a gente vai trazer aí também essa presença, né, da cultura negra aí na cidade de Curitiba. E é dia 26 de setembro. Obrigado Será pela dia 26 presença. de setembro. E vamos estar juntos no dia 26 de setembro, então. Tá ok? Abraço a todos e bom final de semana. Obrigado. Um abraço. Um abraço, Prazer. gente. Tchau. A Prazer, gente Andréia. agradece. Tchau. A gente agradece os parceiros, né, que contribuíram aqui com a gente. Mais uma vez, Andréia, maravilhosa, querida, muita força, muito axé aí nessa nova trajetória. Axé. Que abra seus Serginho caminhos. também, obrigado pela Do presença. professor Sérgio também. Obrigado. Que Deus Sou eu que abençoe a todos agradeço vocês, todos os orixás também, né, estejam conosco nesse momento. A Marta E ainda foi está uma, aqui. Obrigado, foi uma Marta, honra, por viu, estar aí. Andréia? Aprendi muito, foi uma honra. E as suas provocações e reflexões fazem a gente pensar muito, viu? E se você voltar, espero que volte, a PUC, você tem um aliado lá na PUC para fazer parte, viu? A PUC te abraça. O professor Sérgio, do Núcleo de Direitos Humanos, te abraça. Tá bom? Eu Mas, gente, agradeço. Obrigado. Agradeço o convite, finalizando. Para mim, o quão é importante, nesse frio todo, ganhar esse presente de aquecer meu coração com tanto conhecimento e essa troca de saberes com todos os grandes mestres aqui. E gratidão, gratidão mesmo, e que a gente consiga todos os dias nos transformar com muito mais amor e um mínimo que seja, mas para começar a transformar atitudes antirracistas, nem que seja no próprio pensamento. Grata. Obrigada, Andréia. Gente, a gente agradece o CEPAT, né, que nos proporcionou esse encontro, né? A Viviane, o Igor, que está aí nos bastidores. Obrigada, Cris. Também tem o pessoal do Também Sorriso Negro que está aí. O Sandro da Dialogar, né? Nosso mais recém parceiro aí, que chegou para somar aí com nossos trabalhos.
o pessoal do Sorriso Negro, né? De Ponta Grossa. Lá de Ponta Exato. Grossa, que está com a gente aí sempre também nessa caminhada. A Pastoral Afro-Brasileira, né? Através da Arquidiocese aí, da CNBB, que está nos proporcionando também participarmos, né? Junto aí com as bandeiras de luta do povo negro. Mais alguém aí, Paulo? Você lembra? A Kinardi, Oi, né, Cristina. Paulo? Oi! Olha aí. A Célia, do Quilombo da Célia. Restinga, que está aqui com a Pois gente. Olha só que legal. Pô, Célia, O você está Núcleo por de aí? Direitos Humanos da PUC, né? Hoje na presença do professor Sérgio. Deixa eu ver mais alguém aí. E vocês, né, que participaram aqui com a gente até o momento. A Maurino Marta, tem né, por que é aí. da Unegro, é isso? Unificado, desculpa. Movimento Unificado. Movimento Negro Unificado, MNU. Muito bom, prazer, gente. Obrigado, Marta. viu? Bem-vinda. Muito Eu que obrigada. agradeço. E parabenizo mais uma vez por esse momento histórico, né? Em tempos de guerra, a gente tem que se aquilombar. Sim, E, André, se dizer a juntar. você que nós, mulheres negras, somos um buto, né? Eu sou porque você é porque eu sou. Sim. E dizer que nós aprendemos a transformar nossa dor na luta, que é isso que nos alimenta para nos deixar de pé. Axé. Obrigado. Obrigada. Gente, bom final de semana e até a próxima, dia 26 de setembro, tá Um bom? abraço Um no abraço, coração, gente. Boa noite. Beijo. Bom descanso para todas e todos. Para todos. Bom final de Um semana. abraço.